Fala, amantes do terror, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí sobre mais um assunto interessante. Filmes atuais de terror que são interessantes. O que eu digo com atuais? São filmes basicamente que tratam de uma maneira diferente, né, o terror. Diferentemente do que a gente já conhece como clássico, como Só Maldição ou o slasher da vida, né? Então, esses aqui vão para um outro caminho em alguns momentos. Apesar de que alguns deles também, né, mostram aí algumas novidades para esses filmes de terror clássicos. Então, tem filmes de maldição, tem filmes de slasher, mas apresentam novidades para esses gêneros. Por isso, então, essa questão de serem filmes de terror novos, entendeu? Com uma nova perspectiva ou novidades para um gênero e que acrescenta, né, coisas interessantes para a gente entender essa narrativa que eles estão querendo contar. Alguns deles até fizeram aí, por exemplo, um marketing em cima de outros filmes, né, e criando ali uma franquia onde você precisa assistir um e outro. Então, vamos lá acompanhar todos esses filmes e como foi essa indústria desses últimos anos aí, com respiros novos, né, chegando aí ao cinema. Então, vamos lá ver tudo isso após você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Faz tudo isso pra gente. Se você não gostar do vídeo, lá no final você pode tirar, tranquilo? Então, vamos embora. E, bom, a gente pode começar aí falando de alguns filmes um pouco antigos, já ali no meio da década de 2010 para o finalzinho. Que, na minha opinião, são filmes que realmente mudaram um pouco a fórmula do terror do que a gente conhecia até então, que era de fantasma, de maldição, como eu disse, os slashers da vida aí. E ainda dentro de alguns desses gêneros trouxeram novidades. E, claro, foram um dos filmes aí mais assustadores de todos os tempos e ainda assim, até hoje, é difícil bater algum deles. Por exemplo, em 2010 tivemos o filme Sobrenatural, isso mesmo. O filme realmente trouxe uma perspectiva um pouco diferente, com um propósito um pouco diferente, indo para essa parte de maldição, mas também com a encarnação do próprio mal, que a gente vai ver esse elemento sendo usado cada vez mais a partir desse momento, né? A gente tinha alguns exemplos antigos, né? Como, sei lá, o Exorcista dos anos 70, tivemos aí o Bebê de Rosemary, só que o próprio bebê em si, sendo a encarnação aí, não aparecia ou não fazia parte da trama, mas era a questão do mistério sobre o bebê. Então, muitas coisas aí foram tiradas desses filmes clássicos, trazendo aí uma, claro, comparação óbvia a alguns deles, mas ainda assim um pouco diferente, sabe? Tivemos aí alguns outros nessa mesma pegada, né? Aquele Lucifer, se eu não me engano, que é uma criança que também é meio esquisita. Então, tem muitos aí que se basearam nessa mesma proposta, sabe? Mas com essa parada de ser a própria coisa, era um pouco diferente ali nos anos 2010. E parar pra pensar que já faz 15 anos isso, né? E Sobrenatural tá indo aí, sei lá, pro seu 6º filme. Então. E logo ali, sei lá, 2 aninhos depois, um dos filmes mais assustadores de todos os tempos é A Entidade. O filme traz essa atmosfera macabra com, de novo, né, essa questão aí da maldição, da encarnação, né, uma mistura das duas coisas e traz aí aquele negócio do chega pisca, chega tranca. Então, esse filme aqui realmente mudou alguns paradigmas para esse gênero e também para o próprio subgênero de maldição, porque alguns elementos que foram utilizados aqui vieram em vários outros filmes, uma cacetada, principalmente muitos desses filmes genéricos. Então, por aí você já tira que realmente mudou um pouco a indústria e o gênero do terror, que é uma indústria que gasta pouco e acaba adquirindo boas bilheterias, visando muitas vezes o público que vai ao cinema dentro do shopping e tal, né? Inclusive, eu acho que dá pra gente fazer um vídeo sobre terror de shopping, né? Esses terror mais adolescente e tal, que chamam o público para dentro do cinema de shopping, que é quantidade, volume de dinheiro, né? Não necessariamente são filmes que realmente são excelentes ou bons demais, mas chamam uma quantidade maior de pessoas pro cinema, né? Sei lá, Premonição, talvez um Pânico da vida, né? Filmes nessa
pegada aí. O próprio A Freira, né, tem essa perspectiva de terror de choque. Mas enfim, é tema para outro vídeo. Porque logo no ano seguinte, em 2013, tivemos Invocação do Mal. O primeiro e o segundo, né, Invocação do Mal, são assim assustadores na minha opinião, e também um dos melhores filmes do gênero. A parada, né, olha, chega a arrepia, né, se lembrar de algumas cenas, porque algumas questões aí que envolvem essa maldição, que envolve a casa, que tem aquele mistério todo, e foi daqui também que saiu muitos outros, né, filmes da própria franquia Invocação do Mal, que hoje é conhecido como Invocaverso, né? Inclusive o que eu já mencionei, né? A Freira, mas também trouxe Annabelle, que também traz aí uma representatividade um pouco diferente para esse gênero do terror, principalmente para a questão dos bonecos. Porque depois desse aqui, né, James Wan ficou muito conhecido por trazer esse aspecto dos bonecos aí. E, claro, mudou o gênero do terror dentro do cinema. Porque o diretor realmente, assim, mostrou-se, né, uma grande, como posso dizer, um grande visionário em questão de terror. Ele fez a franquia Invocação do Mal e foi ele que fez Sobrenatural. Ele trouxe Annabelle, A Freira e várias outras questões. Ele trouxe aquele Maligno também. E claro, todo esse Invocaverso. Ele fazia ali os dois primeiros, ou até mesmo o primeiro filme, e depois a franquia se dava, né, a outros diretores, o que ocasionava em algumas, né, continuações não tão boas. Mas ainda assim, quando ele estava no projeto como diretor, podia assistir tranquilamente. E, inclusive, né, ele foi o grande responsável por muitos outros filmes, indo para essa mesma proposta de fazer um universo de terror, né, basicamente, se inspirando talvez na Marvel. Então, o cara realmente era um visionário e mudou, né, o gênero do terror, principalmente nessa questão. E, claro, Invocação do Mal ainda vai ter um filme esse ano, que vai ser o quarto filme da franquia principal, né, o próprio Invocação do Mal, que diz que vai acabar. Não sei. E, claro, vai ter o sexto filme de Sobrenatural, como eu falei, que veio desse mesmo diretor. Então, um cara realmente diferenciado, eu diria, né? E aí, vamos para um outro diretor que realmente chamou muita atenção pelos seus projetos malucos que tomaram uma proporção um pouco diferente aí, indo para um lado do terror um pouco, né, recheado ali de mistérios, que é o Jordan Peele, que todo ano a gente fica esperando para ver qual vai ser o projeto que Jordan Peele vai trazer para a gente, qual é o seu próximo projeto. O primeiro filme que ele dirigiu foi Corra, que trouxe uma questão do terror mais, assim, bem macabra em alguns elementos, mas ao mesmo tempo não é uma questão visual. Por isso ele se apoia muito em atores que até o momento, né, às vezes são desconhecidos, ou atores com um culhão mesmo em atuação. Os caras têm que ser brabos, porque as coisas que ele faz não são tão convencionais e não usam, né, a questão do CGI ou coisas do tipo para te assustar. É algo um pouco mais psicológico ou nessa questão do próprio mistério. Aquele terror que vai te incomodar. Então ele fez aí, por exemplo, Corra, que é o seu primeiro projeto. Teve também Nós e Não Olhe. E se eu não me engano ele vai trazer um filme agora, né, esse ano de 2025 também. Filme, não sei se recebeu o trailer já, mas enfim, o cara também é diferenciado e mudou um pouco, né, essa questão do próprio terror. Jordan Peele é um cara assim que a gente tem que ficar de olho, porque ele vai entregar alguns outros projetos aí que, rapaz, pode ser aí um grande nome do gênero. E outro cara que você nunca imaginaria que traria outros projetos é o próprio John Krasinski, que era um ator de comédia que fez aí, né, a sua participação em The Office, né, em várias temporadas. O cara realmente surpreendeu em vir, né, para o gênero do terror como diretor, entregando Um Lugar Silencioso, uma franquia que hoje eu acho que está no quarto filme, né, da franquia, mas aparentemente eles vão continuar. Se não me engano vai sair o parte 3 esse ano, mas já tem aí o dia 1, né, e também o parte 1 e o parte 2. O cara mostrou aí que é bem capaz de criar, né, dentro do gênero, mostrando alguns pedacinhos dessa questão da ficção científica e também do terror espacial, porque são meio que alienígenas que a gente não sabe o que basicamente, mas que foi aí o causador de um apocalipse na Terra.
abordando temas diferentes, como o próprio silêncio, e é um absurdo. Depois que esse filme foi lançado, né, Um Lugar Silencioso, muitos outros tentaram fazer igual, principalmente aquela franquia da Sandra Bullock, né, como que é? Bird Box, Bird alguma coisa, nessa pegada aí, eu nem lembro o nome do filme, mas enfim, teve até filme pra Netflix, não sei se foi filme, se foi série, que também não é muito bom não, mas enfim, muitas coisas aí vindas desse gênero, dessa coisa específica que ele acabou criando, né? Então, pode-se esperar coisas aí realmente interessantes, tanto para a franquia Um Lugar Silencioso, tanto quanto para o próprio diretor John Krasinski. Eu acho que ele é um bom ator, mas ainda assim se fez competente, né? Dirigindo aí filmes de terror, quem diria. E agora eu tenho que falar de um filme que, assim, não é uma questão pessoal, mas eu não gosto muito, que é Sorria. Trouxe essa questão aí da maldição por corrente que a gente viu em outros filmes, e eu acho que até mais competentes, na minha opinião. Eu não gosto tanto assim do filme, por causa dessa questão da galera ficar sorrindo um pro outro, mas eu entendo a parada. Visto que foi no segundo filme essa parada mais cósmica e tal, que, né, tem uma questão aí estranha, né, acontecendo, mas ainda assim tá aqui a menção, né? Eu não gosto tanto, assisti os dois, mas assim, não gosto muito. Mas o 2 eu acho que eles empatam ali em qualidade. Depois tivemos Fale Comigo em 2022, que trouxe aí também essa questão da maldição, mas de uma visão de artefato, né, mais ou menos nessa pegada aí. Me lembra bastante também aquele filme O Segredo da Cabana, que tem alguns objetos que os protagonistas interagem, que depende do objeto, alguma coisa vai aparecer, sabe? E aqui no caso é uma maldição aí de seres que já morreram e não deixaram a Terra. Então tem todo esse misticismo que beira o real, o que deixa o filme cada vez mais aterrorizante, sabe? É bem bizarro mesmo. Isso aqui eu recomendo. Fale Comigo, meus amigos. E tá vindo um outro aí do A24 com essa mesma pegada, né? Vai sair esse ano, inclusive. E é dos mesmos diretores, né, de Fale Comigo. Então, bom, foi nesse ano também que lançou um dos filmes que impactaram na época, que é Barbarian, ou Noites Brutais. O filme tem uma cadência um pouco diferente que leva você, né, a uma ambientação e também uma perspectiva, né, de que vai acontecer alguma coisa em algum momento, porque sempre está evoluindo a tensão dentro do filme, do momento em que ela chega, está em uma casa bem vazia, meio afastada, está chovendo, depois chega um estranho na casa, tem uma certa confusão ali com o Airbnb, e aí você acha que essa vai ser a grande trama, né, o grande plot twist com esse estranho chegando, mas era só o princípio. Porque as coisas começam a ficar muito mais estranhas a partir deste momento. Não por conta dele, mas por conta do que eles vão começar a descobrir ali na casa. Então, essa questão de arrastar um pouco mais a tensão até que aconteça de fato alguma coisa, também foi algo bem trabalhado. Não que seja uma novidade, mas era uma novidade pra galera que estava chegando no terror na época, né? Porque a gente pode ver isso, por exemplo, sei lá, no próprio Bebê de Rosemary que eu mencionei, que com essa questão de arrastar até o momento de conhecer uma coisa que vai te impactar dentro do filme, sabe? Algo que ficou muito mais eminente, né, em alguns filmes de terror a partir deste momento. E nessa mesma questão, em 2023, tivemos o filme Ninguém Vai Te Salvar. Um filme que trata, né, essa questão aí mais no mistério e no silêncio do que qualquer outro, assim como o próprio Um Lugar Silencioso, né, que vem com essa vibe, né, de que tem uma criatura ali e que você tem que ficar em silêncio absoluto, ao mesmo tempo que pega o próprio elemento que eu acabei de mencionar de Barbarian, né, que vai arrastando esse momento de terror em que você vai ver esse plot em algum momento. Nesse aqui, a protagonista está meio afastada da sociedade, até mesmo por conta de algumas questões sociais que dependem só dela, né, de interagir com outras pessoas. Então, o filme trabalha o silêncio de uma forma bem diferente do que o próprio Um Lugar Silencioso. Porque no Lugar Silencioso, eles precisam fazer silêncio por conta dessas criaturas, né, que escutam um barulhinho e saem alucinadamente para matar as pessoas. Aqui já é um pouco diferente. O silêncio é trabalhado porque a protagonista não tem ninguém para conversar. E aí ela não fala, basicamente, né? Ela meio que só pensa e isso não faz barulho. E aí essa tensão que vai sendo construída durante o filme é bem interessante.
Se eu não me engano, aqui no Brasil, ele chegou direto pro streaming, eu não acho que tenha chegado no cinema, pelo que eu me lembro, é um filme que foi direto pro streaming e que foi uma grata surpresa, eu diria, principalmente para mim, que eu não esperava nada desse filme e acabou me entregando cenas bem interessantes, né? Principalmente desse mistério aí que fazia um tempo que a gente não via nesse próprio gênero que a gente já abordou aqui no canal também. Eu acho que eu vou deixar aqui para vocês a playlist no card para vocês já estarem ligados, né? Porque se eu falar, vai ser meio que um spoiler do que é o filme. Mas se você assistiu ou pretende assistir, né? Então fica aqui no card a curiosidade. E aí, em 2024, tivemos Entrevista com o Demônio. E assim, eu tenho algumas ressalvas quanto ao filme, na questão aí deles tentarem passar um found footage em momentos em que a televisão não está, né, no ar, porque o filme traz a perspectiva de um programa de TV que teve aí um certo sucesso bem grandioso, mas acabou, né, perdendo essa audiência e estava em decadência, chegando quase a seu derradeiro fim. E aí o apresentador, né, teve a brilhante ideia de entrevistar uma pessoa que já foi endemoniada, que já esteve, né, endemoniada. E aí as coisas começam a sair um pouco do controle. E esses momentos em que a TV está no ar são bem interessantes e bem legais, como é abordada a trama. Mas a parte do found footage, que seria algo como se fosse uma câmera nos bastidores, me incomoda um pouco pela veracidade da própria cena, sabe? Tipo, alguém estar ali filmando e as pessoas que estão sendo filmadas não interagirem com a câmera, me incomodou um pouco. E também a questão do final. O final também é meio extrapolado. Mas ainda assim, um filme interessante e legal ver a abordagem, né? Vendo essa construção da coisa chegando, né? Das coisas também saindo do controle. É um filme bem interessante e que traz aí uma jogadinha um pouco diferente para o âmbito do terror. 2024 também chegou um filme bem, assim, diferente para dizer o mínimo, com esse mesmo tema, né, de televisão, que é o filme Eu Vi o Brilho da TV. O filme aborda algumas questões psicológicas, pelo menos pelo que eu entendi, porque o filme, como eu disse, é bem maluco. Aborda um jovem que gosta de um programa de TV que acaba saindo do ar, né, após aí um mistério envolvendo a sua própria amiga, que acaba desaparecendo em um certo dia. E quando ela volta para a vida dele, é para falar que ele está preso, ou que eles estavam presos dentro do programa de TV. E aí entra naquela questão da própria realidade. Será que ela estar dentro do programa de TV, falando para ele que ele também está num programa de TV e que ela estava antes no programa de TV, significa que ele está no programa de TV achando que ela está falando isso? Ou o que ela tá falando é a verdade, tentando tirar ele do programa de TV, sabe? É uma brisa. O filme é uma brisa total. Como eu disse, um filme que envolve aí muitas questões psicológicas, porque claramente é sobre isso, pelo menos em vários aspectos que eu, né, entendi. Se eu estiver errado, eu tenho que assistir o filme, sei lá, 3 vezes, porque o filme é bem maluco. Bem maluco. E também foi em 2024 que tivemos Long Legs. Assim, o filme, ele traz aí a questão do serial killer, assim como outros, né, do gênero aí, que chamaram muita atenção, mas ele tem um fator que é um pouco diferente, porque o misticismo por trás do Long Legs é um pouco diferente, porque ele meio que atraiu as coisas para ele, ao mesmo tempo que eles estavam investigando para chegar até ele. Então meio que te pega de surpresa o final, principalmente porque você esperava que ele teria, sei lá, uma outra vertente, mas ao mesmo tempo te surpreende por ter um elemento que você não esperava. Principalmente o elemento que envolve toda a trama. E é bem interessante. Se eu falar para vocês, é spoiler. Então o filme é bem diferente nesse aspecto, trazendo esse também, né, não colocar claramente, né, um serial killer peculiar, vivido aí pelo Nicolas Cage, que entrega, né, de certa forma, aí, na questão do próprio personagem, uma interpretação bem interessante, porque fica sempre esse mistério sobre a identidade, ou como o Long Legs se comporta, ou como ele é realmente. Então é algo meio esquisito, e eu acho que eu acho não, né, é proposital, faz parte da trama
ser desse jeito. Uma outra menção que eu posso colocar aqui também é a questão do herege, porque ele traz a perspectiva de um lunático que usa a religião para tentar justificar os fins que deu ele a fazer certas coisas, sabe? Então, herege também fica bem encaixado, talvez, nessa lista aqui, porque traz um elemento um pouco diferente, tanto no terror quanto no terror religioso, que a gente vê por aí, envolvendo maldições, profecias e coisas do tipo. Aqui, não, envolve uma pessoa lunática, diga-se de passagem, bem louca mesmo, para você não se enganar, beleza? O filme realmente consegue mostrar que o problema é a pessoa, e não a ideologia com que ela, né, se identifica ou algo do tipo, né? Então, herege também eu acho que pode se encaixar aqui. E bom, em 2025 daí tivemos o Acompanhante Perfeita. Tivemos também aquele o ano passado, né, 2024, com a Megan Fox, que eu não lembro o nome, acho que Subserviente, alguma coisa assim, né? Que é a questão das inteligências artificiais. Nesse caso aqui, envolvendo um robô de relacionamento que você pode fazer qualquer coisa mesmo. Só que a diferença é que ela não sabe que é uma inteligência artificial. Ela acha que é uma pessoa de verdade. E isso faz com que a coisa fique mais bizarra. Parece que um episódio de Black Mirror, diga-se de passagem, Black Mirror também é uma série meio que de terror, né, em vários momentos, mas enfim, parece que um episódio de Black Mirror acabou virando filme, sabe? Então é essa a pegada do filme. Acompanhante Perfeita traz aí um elenco bem, assim, que entrega muito, eu diria, trazendo uma perspectiva nova para essa vertente, né, da IA, trazendo esse tema à tona, mas ao mesmo tempo, vários são genéricos, como é o próprio da Megan Fox, que eu achei bem genérico. Só que esse Acompanhante Perfeita pega o que foi mostrado, por exemplo, em Ex Machina, que é um filme que deriva, né? É um filme que começa, de fato, esse gênero da inteligência artificial, só que com uma perspectiva um pouco diferente e coloca um avanço, né, dentro desse próprio subgênero da inteligência artificial, né? Sobre a inteligência artificial, sobre a IA achar que é realmente humana, sabe? Então ele pega esse tema que foi claramente, né, criado por Ex Machina. Se você ainda não assistiu, recomendo, e aprimora, sabe? Então eu acho que isso acaba deixando o filme ainda melhor. E aí, pra mim, o top 5, né, filmes novos, assim, né, filmes de terror novos que se destacam, né? Em 2018 tivemos Hereditário, que, meus amigos, aquela cena do carro ninguém esperava. Tem a outra cena também lá do quarto, mas enfim, né? Muitas cenas aí que ficaram bem famosas do filme Hereditário, um dos filmes mais aterrorizantes aí da história. Geralmente os cientistas que gostam de fazer essas pesquisas, né, colocam Hereditário e A Entidade, ou A Entidade e logo embaixo Hereditário, fica sempre os dois ali, né? Então o filme realmente consegue entregar cenas que vão te arrepiar. Hereditário é BO. Se eu for trazer a narrativa para vocês, eu vou acabar dando spoiler de algum momento. Se você ainda não assistiu, tá perdendo um filmaço. Depois, chegando em 2022, desse top 5, né? Porque não é o top 5 de qual é o meu preferido, beleza? Eu coloquei por ordem de lançamento. Então, 2022, tivemos 2 filmes da mesma franquia. Em 2024, tivemos o fechamento da trilogia, que é a trilogia X. Trouxe 3 filmes, né? X, A Marca da Morte, Purr, que é a prequel, né? Contando a história antes dos acontecimentos de X, e Maxine, que fecha a trilogia. Que, na minha opinião, o melhor é o E, não tem como, né? O X é o melhor, depois Purr e Maxine, que fica um pouco abaixo, porque realmente eu acho que eu esperava um pouco mais, né, sobre essa questão dela fazer qualquer coisa para chegar, né, onde deveria. Eu acho que tem poucos momentos que você vai ficar realmente assustado, sabe? A trilogia X também trouxe uma novidade para o próprio gênero, né? O subgênero, no caso, slasher, que foge um pouco desse convencional de ser um assassino que mata de uma determinada forma, que usa máscara ou coisas do tipo, né? Como o próprio Jason, né? Michael Myers, o Ghostface. Então, traz uma coisa nova para dentro do filme. Não que isso seja novidade também. Então, é novo, mas não é tão novo assim. Então, é bem legal ver, né, o slasher retornando, principalmente porque a gente teve alguns outros slasher aí bem mais ou menos, mas ainda assim X se sobressai nesse subgênero. E aí, 2023, tivemos
When Evil Lurks. Meus amigos, que terrorzão de maldição que, olha, esse aqui te arrepia, hein? Cena do cachorro, ninguém tava esperando aquilo, né? Então, bizarro, bizarro. O filme é extremamente bizarro, então vai com isso em mente. Um dos piores, ou no caso, melhores filmes de terror aqui que eu já vi, que a todo momento você fica, por que eu tô assistindo isso? Tudo começa após aí o protagonista achar, né, um certo corpo meio que abandonado, mas ele não esperava que esse corpo estava, né, mais podre do que ele achava que estaria. E aí tudo começa a ficar muito estranho na região em que eles estavam, né? A vila começa meio que a ser tomada por esse mal, por isso o nome O Mal que Nos Habita. Esse mesmo tema foi implementado na série Histeria da Max, que eu achei bem divertido, inclusive, beleza? Esse tema de a maldição envolver as pessoas que estão em volta dessa no caso aqui, né, desse corpo, dessa maldição, é um tema que pode ser muito mais abordado em outros filmes. Por isso, o filme acaba entregando algo novo para o gênero do terror, sabe? Eu acho que a gente precisa dessas novas ideias para serem implementadas em outros filmes também, principalmente essas franquias grandiosas e tal. Então o filme foge um pouco da curva, porque você é surpreendido em todos os momentos. E diga-se de passagem, não é um filme, por exemplo, de Hollywood, né? É um filme, se eu não me engano, é argentino, né? Que traz aí uma proposta diferente para o gênero. E em 2025 tivemos Pecadores. Esse aqui talvez seja um pouquinho de roubo, um pouquinho do que provavelmente está na minha mente, né? Que eu vi recentemente. Mas ele adiciona mais do que, por exemplo, tira, né? Da própria questão dos vampiros, porque ele traz a questão dos vampiros clássicos, né, como não pode entrar sem ser convidado, tem que morrer por uma estaca de madeira, são sensíveis à luz do sol, né, que pode matá-los, alho e água benta. Então é o vampiro clássico, mas com uma abordagem um pouco diferente, envolvendo a própria música, que consegue conectar o mundo físico ao mundo espiritual, como uma espécie de catalisador disso, né, envolvendo toda uma, sei lá, um espaço-tempo, né, se a gente pode colocar dessa forma, se conectando tanto ao passado quanto ao futuro. Então a gente vê tudo isso, né, esse elemento ser implementado dentro da trama de uma forma que faz sentido e não é algo que eles ficam sempre repetindo. Tá lá esse elemento, eles falam e vão dando corda para você, né, entender aí a proposta que eles querem passar. O filme entrega uma questão narrativa bem interessante, bem legal, né, envolvendo uma época, uma questão social, uma questão racial da época, com esse tema do terror, trazendo novidade para um gênero que talvez tenha sido explorado, né, de todas as formas possíveis. Mas mostra que não, às vezes dá para você encaixar num negocinho novo que vai fazer ser o diferencial e a coisa boa para que as pessoas conheçam mais, né, sobre a sua obra. O filme Pecadores também é um desses novos filmes, né, que entregam algo interessante, eu diria, né, pelo menos. E bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque tem muitos filmes novos, né, por aí. Se eu, sei lá, deixei de falar alguma coisa, foi que passou por baixo do meu radar, ou algo do tipo, então convido vocês a deixar um comentário aí com mais filmes ou uma perspectiva um pouco diferente de algum que eu mencionei aqui, beleza? Fica à vontade aí que a gente pode debater aí nos comentários. Tranquilo? Então, se você ainda não deixou o like, por que não deixou? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro, fica aqui outras recomendações de vídeo, como a nossa playlist Clube do Terror, que está insana e bem legal. E aqui eu vou deixar a nossa resenha de Pecadores, tá bem legal também, beleza? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e